Trazendo aqui mais comentários, o Moreno Souza, Banute Douglas, Fernando e Bruno Gacês. Eu não queria esse Christian Oliveira aqui, não. Mas enfim, ele vem mais, vai vir por empréstimo ou em definitivo, você. Ah, ele vai vir por empréstimo ou em definitivo, você sabe dizer? Larga o doce aí, Barba. Cara, vamos pegando o gancho dos comentários e aproveitando para poder soltar algumas coisas, né? A primeira informação é essa. O que estava sendo veiculado era que a equipe do Nacional do Uruguai estava interessada no atleta, mas disse que ia mandar uma proposta de empréstimo de quase R$ 1 milhão, com a opção de compra de 12 a 13 milhões de reais. Essa proposta não chegou, chegou diferente na mesa do Grêmio. Isso deixou a diretoria gremista chateada. E essa incerteza, essa falta de confiança para poder viabilizar o negócio fez com que o Grêmio desse um passo para trás. O Bahia, né, ofereceu um modelo parecido, pelo que teve a oportunidade de apurar Daniela Leone e o Rafael Faveiro lá do Globo Esporte. A proposta do Bahia seria de empréstimo com opção de compra, não obrigação de compra, ao final do contrato. E isso, para mim, né, que tenho também minha ressalva, minha dúvida sobre essa contratação, que para mim, acho que para Douglas também, para todos que estão acompanhando aqui, é uma contratação de risco. Não vou adotar o lado extremo de falar é um péssimo nome, não daria certo aqui, eu acho que não vai funcionar, é problemático, não vou para esse lado extremo, mas também não vou para o lado da conformação e da satisfação extrema de acreditar que o Kike Oliveira que vem é o Kike Oliveira que jogou muito em 2024 no Los Angeles FC, né, que fez 14 gols, deu 5 assistências atuando como ponta direita lá na MLS. Agora, eu acho que é importante, né, Douglas? Toda história é assim, entender os dois lados. Assim como eu já ouvi, e aí eu vou ter que ser um pouco do advogado do diabo aqui, assim como eu já ouvi muita gente falando mal e falando dessa questão extracampo do Kike Oliveira, eu também já vi gremistas, inclusive trouxe isso, acho que no último vídeo do Sonhos Bahia, falando que ele é bom, começou bem, foi utilizado como ponta esquerda, sendo que é ponta direita, se chateou, se mostrou insatisfeito, e aí tá o ponto. Depois que ele chega a esse nível de insatisfação, de chateação, os atos é o que preocupam. Ele acaba agindo da maneira que não é adequada, né? Forçam a ida para Montevidéu, vai morar lá, né? Meio que age de maneira antiética, né? E isso gera temor, e isso faz a contratação ser de risco. Porque qualidade, em algum momento recente, ele demonstrou ter, e idade para poder amadurecer, aprender e evoluir, ele tem, né, Douglas? Não, de ter tem, né? Agora, o medo que o torcedor tem de que o Christian Oliveira vire um Tevez da vida, né? Quando chegou no grupo, quando chegou no Manchester City, ele é muito grande, né? Pra quem não se lembra, o Tevez teve um certo momento que Tevez chegou a declarar greve, né? Ele abandona um período que ele poderia estar fazendo, né? Pré-temporada com o Manchester City, ainda no começo, né? Do grupo City, administrando ali a equipe inglesa. E eu acho que o comportamento foi parecido com o que você comentou aí por cima, Barba. Então o torcedor tem um pouco desse medo, desse receio. Eu também tenho um pouco de receio, porque mesmo ele sendo ponta, é um jogador que teve uma queda técnica em relação à última temporada dele na MLS. E espero que a idade, né, e quem sabe uma possível revenda esteja agradando ao Grupo City, né, e também o fato de ser por empréstimo, né, possa ser aí, quem sabe, como é que se fala? Uma oportunidade de mercado com relação ao atleta, né? Vamos torcer para que ele possa dar certo, né? Também não serei extremo e também não serei tão conformado com relação a essa contratação do Christian Oliveira. É isso. Antes de falar mais sobre essa temática, a VGA está na tela. Daqui a pouco o Garcês chega, rapaziada. Vai deixando o like, o pessoal que tá chegando no Resenha da Seis, sejam muito bem-vindos. Boa noite aí, meu querido Dr. Torres. Boa noite, tá suave aí? Imagem, áudio? Imagem sim, o áudio eu acho que não tá saindo do mic, ou não sei, tá meio distante. Não tá ruim não, mas tá meio distante. Isso. É isso. Ao longo da live aqui eu vou dando uma ajeitada no áudio Beleza. também. Mas é isso, né? Agradecer a todo mundo que tá chegando agora. Período quente, né? Porque daqui até talvez o final do primeiro semestre a gente vai ter muita movimentação do Bahia. E hoje já tivemos essa daí, né? Confesso que muito mais do que ler e entender, né? E aí a gente vai trazer Garcês para poder falar com mais propriedade, eu fiquei me atendo aos comentários, né? E aí tá dividindo muitas opiniões. Sobretudo porque a gente sabe que a gente não vai ser hipócrita, né? Não foram todos os jogos que a gente assistiu, né? É muito provável que o torcedor do Bahia, como um todo, também não tenha tido essa oportunidade, mas aí a gente vai buscar a opinião e a apuração de pessoas que têm mais propriedade, né? Mas é um nome que, assim, pelo pouco, né, que eu acompanho, né, do pouco do que acompanhei do Grêmio, sobretudo nas últimas rodadas, é um nome interessante, tá? Mas ainda não me atrai e não me balança ao ponto de dizer assim, pô, é aquela história do arriar das malas, né? O cara que chega e que você já sabe que ele vai assumir a titularidade. É tipo um Everton Ribeiro da vida. Eu sei que aqui eu tô falando de uma unanimidade, né, mas acontece. Enfim, vamos conversar sobre esse e muitos outros nomes aqui, que eu acho que é um período de muito mais do que especulação e de contratação, é de informação, né, pro torcedor saber qual é o perfil que tá chegando no clube dele. É isso. E aí, pegando o gancho, né, do que Douglas tinha dito, de essa situação de ser uma contratação de risco, eu acho que ela passa a ter um impacto menor quando a gente vê o modelo da negociação. Se você paga 16 a 17 milhões de reais em um jogador que teve uma temporada abaixo no Grêmio, eu não tô querendo me ater aos motivos aqui,
né? Tem torcedores do Grêmio falando que ele é ponta direita e estava jogando de ponta esquerda. Tem torcedores do Grêmio que estavam falando que ele começou bem e depois acabou caindo de rendimento por conta de questão de posicionamento. Tem torcedores do Grêmio que falou que ele acabou caindo de rendimento por conta de questões internas mesmo. Não vou me ater aos motivos. É um jogador desvalorizado. Foi contratado por 4,5 milhões de dólares, o mesmo valor que o Grêmio pagou por Wagner Leonardo. Foi a maior contratação junto com o Wagner Leonardo do Grêmio no ano passado na sua história em termos financeiros. Mais de 25 milhões de reais. E veio com pompa para isso, veio com expectativa para isso. Veio para o futebol brasileiro, assim como o Lúcio Acosta veio para o Fluminense, né? Vindo depois de um destaque bom na MLS e tudo mais. Assim como a Acevedo veio pro Bahia, né? Se destacando lá no New York City. Santi Rodrigues veio pro Botafogo. Esse movimento tem acontecido de maneira comum dentro do futebol brasileiro. E eu até cobrava, eu acho que em alguma das lives eu comentei isso, né? Que o Bahia devia olhar mais para esse futebol da MLS, porque tem muito talento reprimido lá. O nível da competição não é tão alto e tem cara que tem qualidade lá. E esse Kike Oliveira que chegou do Los Angeles para o Grêmio não é o Kike Oliveira que vem do Grêmio para o Bahia. E aí, pagar 16, 17 milhões nesse cara seria, sem sombra de dúvidas, uma temeridade, né? Um ponto de preocupação. Agora, você arriscar, entre aspas, apostar em um jogador que vem por empréstimo com uma opção de compra, são outros 500. Ser ponta direita eu acho que é algo relevante, porque o Bahia precisa de um ponta direita. Na esquerda estamos bem servidos com Sanabria e Pulga. Na direita não estamos bem servidos com o Ademir, que teve 14 assistências na temporada e contribuiu mais do que a gente imaginava nesse ano, né? Porque ele termina ali ano passado entre titular e reserva, a gente não sabia muito bem. Mas que não é aquele cara que a gente tem que olhar e falar, é unanimidade, é o cara para poder ser o dono da posição. E um Kaique que não rendeu quase nada, né? Fez gols importantes no ano, mas viveu de highlights, né? Pegar aqui o que o Paulo Carneiro falou sobre Cauli pra gente naquela live histórica. Kaique viveu de highlights esse ano. Se você pegar ali o gol da final do Baiano no Barradão, o gol no Allianz Parque, mas se você pegar a temporada de maneira geral, espremer assim, não sai nada de tão relevante. Então o Bahia precisa de um ponta direito e atacou o Kike Oliveira. Já vou trazer a minha opinião clara aqui. Eu acho que Tuco Herrera não atingiu o nível que Kike Oliveira atingiu no Los Angeles FC, mas eu acho que era uma aposta mais interessante de se fazer. Tá? Eu acho que Tuco Herrera tem mais laços para poder evoluir, pelo que eu tive a oportunidade de ver, inclusive contra a gente, que ele jogou muito naquela partida pelo Fortaleza, do que o Kike Oliveira. Porque a gente vai ter que resgatar um cara. E a gente ia pegar um jogador em um processo emergente de crescimento e impulsioná-lo no caso de Tuco. Né? Então, enfim, esse aí é o panorama, Douglas. Douglas, antes de você falar, diga, tem até um comentário legal. Deixa eu colocar aqui na tela. É o comentário da Gil Costa, que ela fala que o time precisando de jogadores de força, e em vez de ir buscar um Inestrosa da vida, vai buscar mais um franzino. Concordo, velho. Eu também acho, eu até falei isso em um vídeo, mas só antes de você falar um parêntese. A questão de Inestrosa é que tem coisas extra-campo também no caso de Inestrosa, tá? Só pra deixar claro. Então, tem essas ressalvas, né? Mas se tratando de atacar lacunas que foram deixadas no ano passado, nos anos passados, né? Eu acho que não seria nenhum absurdo não, viu, Gil? Eu concordo com você. Esse ano a gente precisa ir atacar jogadores que realmente tenham força física e que consigam aguentar o tranco, tá? Porque vai ser um ano tão intenso quanto. Levando em consideração de que a gente já vai começar agora em janeiro um baiano, e tudo bem, o Bahia pode não colocar os seus jogadores do time do elenco principal, né, para poder atuar nessa competição, e também não teremos a Copa do Nordeste. Ainda assim, é um ano muito perigoso, tá? Porque os caras estão tendo menos de um mês, né, para poder se reabilitar. A pré-temporada nem se fala, né? Porque vai ficar um pouco acanhado ali, os desafios já vão começando. Talvez se o Bahia tivesse conseguido mais sucesso, né, no Campeonato Brasileiro e pulado mais uma etapa da Libertadores, né, chegando já na fase de grupos, isso já seria até mais interessante para dar esse refúgio, né? Tava até conversando, né, com um amigo, eu falei, pô, esses caras eles não vão ter nem uma semana, velho, para descansar o sangue, sabe, para a musculatura e tal, para se preparar. A gente tem muitos jogadores que, como o Sanabria, agora só veio sair de férias há pouco tempo, acho que semana passada, né? Então, assim, vai ficar complicado e a gestão de grupo vai ter que ser algo feito assim, com muita responsabilidade, e aqui eu não desconfio que haja temeridade por parte do Bahia, muito pelo contrário, né? Tem profissionais extremamente capacitados, mas vai ser uma gestão difícil para poder segurar o tranco desses jogadores que saíram não só em baixa, né, fisicamente, mas que também estão voltando de reabilitação de lesão, né? Isso me preocupa um pouco. Então, tomara que nessa primeira janela já chegue já pelo menos uns 3, 4, 5 nomes de vez aí, para que a gente comece com algum oxigênio, dando um pouco de folga para os jogadores que atuaram mais tempo no ano de 2005. Para passar a bola para Douglas com tudo amarradinho, eu concordo muito com esse ponto aí, destacado pela Gil e reiterada por Vitor. Inclusive, nesse último vídeo que saiu sobre Bahia, que eu falei tanto do assunto de Kike quanto de Inestrosa ainda pro Boca, foi algo que eu pontuei. Para além de questões extra-campo, eu destaquei aqui, mas isso daí quem tem que saber é o grupo, e pelo que a gente sabe, de bastidor, o grupo antevê essas situações, né? Eles procuram entender como é que é o perfil do atleta fora do campo, o caráter do atleta. Mas enfim, então se rola uma contratação é porque tem um aval ali e uma pesquisa que é feita de maneira interna. Eu concordo muito com isso aí, da Gil. Não invalida a vinda do Kike. Eu acho que pode vir Kike mais um. Que tem até uma possibilidade de ser versátil e atuar em outras posições ali do ataque, né? Mas eu concordo muito com isso, porque todos os pontos do Bahia são muito parecidos.
Sanabria e Puga, talvez o que diferencia um pouco é que Sanabria consegue ser até um pouco mais forte, ele é até mais largo, assim, a gente vê esteticamente e tal, mas também não é um cara de uma altura tão elevada e não é forte no nível que eu sei que está sendo destacado, né? O forte no nível que a gente está sendo destacado, vou traçar um paralelo aqui, é tipo um Jobson da vida. O ponta que tenha arranque, joga em diagonal, chute de fora da área, que é o que realmente faz falta no Bahia e que no processo de variação de jogo é importantíssimo, né? Se a gente olhar Ademir, Kaique, Puga e Sanabria, todos têm a mesma característica física, assim. Então acho que seria importante atacar esse perfil também. Mas enfim, fala aí, Douglas, sempre. Eu vou aproveitar, porque é sempre bom quando a gente vai falar de jogador, a gente também trazer os números dele, né? Até porque, como a gente, obviamente, vai trazer Garcês, e Garcês vai dar um panorama muito mais aprofundado, né? Com questões subjetivas, né? Porque o número é muito frio. Às vezes a gente vai pegar o número do cara e vai... Por exemplo, tem muita gente que não gosta de Nestor, né? Mas ele teve números que agradam, né? Muita gente não gosta de William José, mas teve números que agradam. A gente teve essa discussão ontem lá no Zona Mista. Então, o número por si só é um balizador importante, né? Mas eu acho que tem questões subjetivas, como, sabe, a dedicação do cara e essas outras coisas, como força física, características que são coisas que são só quem realmente acompanha e tem um olhar apurado como o Garcês tem para poder trazer esse panorama. Óbvio, o que ele fala é do histórico do cara. Ele chega aqui, pode ser melhor, pode chegar aqui, pode não conseguir encaixar, né? É bom a gente falar isso, embora seja trivial, né? Mas Cristian Gonzalo Oliveira Ibarra, 23 anos, uruguaio, nacional de Montevidéu, atacante, ponta direita e ponta esquerda, joga dos dois lados. Pela seleção jogou 12 jogos e não fez nenhum gol, e por seleções de base fez 8 jogos e fez 3 gols. O que me chama a atenção é o fato dele ser baixo, né, relativamente. 1,70 m, né? Ele fez 39 jogos no ano de 2025, fazendo 5 gols. Sendo desses jogos, 7 pela Sul-Americana, né? Ele teve na Série A 22, foi pelo qual ele jogou mais, Copa do Brasil 4 e Gaúcho 4, além de eliminatórias da Copa do Mundo, Conmebol, no qual ele atuou 2 partidas, né? Lembrando que ele fez no ano, pelo menos aqui, através do Gol, 2 assistências. Pelo menos esse é o número que está aparente aqui pelo Gol, né? Recebeu notas bem medianas, assim, dos jogos do Brasileirão, né? Óbvio que o time dele não contribuiu muito, e ele também lutou pela oportunidade de ser titular, mas tá ali na faixa do seu 6,5, né? É mais ou menos por aí. É isso. Os números não dizem tudo, mas falam muita coisa. Os números meio que refletem o que a gente tá falando. Temporada boa pra caramba no LAFC e temporada abaixo no Grêmio. O recorte do que eu tenho visto dos gremistas é que ele começou entusiasmando, empolgando pelo arriar das malas. Começou mostrando ter qualidade e depois acabou se perdendo no meio do processo. E a justificativa principal é a questão de posicionamento, né? De estar na ponta esquerda e se sentir mais confortável na ponta direita. E aí o que pega é como ele reage a isso, né? O Kiko Oliveira, cara, eu sempre fui. Eu era muito fã dele na época do Boston River, da seleção uruguaia, né? Sub-20. E teve uma temporada antes dele ir pro futebol de fora que eu ficava impressionado. A cada rodada que eu assistia os jogos do Boston River, assistia os jogos do Kiko Oliveira, às vezes nem conseguia assistir o jogo, assistia os melhores momentos em outros jogos. Falei, gente, o moleque tá destruindo, tá voando. E sempre o futebol uruguaio, o nível de competitividade lá é muito baixo mesmo. Sou bem sincero com isso. O nível competitivo dos clubes é baixo, mas como tem talento no futebol uruguaio, né? Vocês viram como o Lúcio que foi embora agora também, né? Mas eu me chamou a atenção pela explosão, pela técnica ao conduzir a bola, né? Buscava muito a linha de fundo, algo que os extremos hoje nem todos fazem muito isso. Tá? Tem muito extremo que busca muito busca o meio, tentar finalizar, busca para chutar, né? Mas buscar a linha de fundo, para tentar uma jogada pela linha de fundo e fazer um cruzamento, ou tentar ficar na cara do gol, se livrando do marcador, não são todos os extremos hoje que a gente encontra no futebol mundial, né? E no futebol sul-americano também não é diferente nesse sentido, não. Então o Kiki buscava muito a linha de fundo, gostava muito disso. E a força física, né? Então quando o Boston River tinha as linhas baixas, jogava muito no contra-ataque, ele se dava bem, gostava. Mas quando tinha que ter, quando estava com um bloco baixo o adversário, o Boston River tinha mais posse de bola, ele tinha que atacar, né, principalmente com o time quando eu acho que o Jadson Vieira já estava ainda no Boston River, né, hoje técnico do Nacional. Ele tinha um time mais com posse de bola, um time mais ofensivo, e o Kiko Oliveira tinha que partir para cima dos caras, era 1 contra 1, né, para quebrar as linhas. Ele também tinha essa qualidade, só que eu sentia mais que ele sentia mais vontade no contra-ataque, né, para jogar nos espaços. Né, a gente percebia isso quando o jogo dele melhorava muito, né, então, mas ele consegue fazer a outra função também. Ele tem essa qualidade, principalmente porque tem uma força física, para mim, pelo menos na comparação que eu tinha com os outros extremos na época, muito acima da média. E assim, o Grêmio fez boas contratações. Quando o Grêmio começou a trazer jogadores como o Aravena, como o Kiki Oliveira, já tinha trago o Arezo. A gente falou o Búfalo Arezo, que hoje está de volta no Penharol, não rendeu. Cristaldo teve uma boa passagem lá, mas depois já no final não estava rendendo, né? Vidia Sante, esse sim, brilhou muito, né? Então eu sempre achei que o Grêmio olhava muito bem o futebol, o mercado sul-americano,
porque realmente esses jogadores todos estavam brilhando, né? O Aravena, até hoje, eu me pergunto, que eu acho que ele poderia ter uma oportunidade também em outro time, um extremo chileno muito interessante. Eu vi ele jogando no pequeno Nublense, né? Então achei que ele tinha condição de jogar lá e aqui no futebol brasileiro. Aí ele foi ganhando rodagem e foi destacando na Católica, porque ele é cria da Católica, né, do Chile. Então, são jogadores. O Grêmio fez um bom mercado ali no futebol sul-americano e eu falei, poxa, o Kiki vai brilhar, cara. Acho que tem que brilhar, cara. Acho que tem tudo pra brilhar aqui no Grêmio. E até fez um primeiro turno bom. Eu acompanho esses caras de longe. Eu faço questão de acompanhar Vidia Sante, os estrangeiros que estão aqui no futebol brasileiro. Às vezes eu gosto de ver o futebol mexicano de leve, eu não consigo assistir como eu gostaria, mas eu gosto de ver o futebol mexicano mais para assistir os caras que eu tava acompanhando aqui. O destaque. Então, assim, a MLS também, de vez em quando tiver a chance de passar no jogo, porque eles passam mais à noite, né? 11, meia-noite, já não tem mais nenhum jogo de futebol sul-americano. Aí eu vou assistir aqui só para pegar no sono, para dormir, e eu acompanho esses caras. Então, assim, o Kiko Oliveira fez um bom primeiro turno. Ele decidiu alguns jogos importantes lá, né? Só que depois teve uma queda. Só que, cara, o Grêmio oscilou muito na competição, né? Teve momentos que o Grêmio era um futebol do Mano Menezes que, cara, não me agradava, né? E teve um jogo emblemático que eu vi aqui, foi no jogo contra o Cruzeiro, que você via que o Grêmio tem jogadores de alto nível, né? Você tem um Pavon que faz a diferença, tinha o Kiko Oliveira, tinha jogadores que fazem a diferença no time ali, mas não tinha um conjunto, né? Então, nessa bagunça, o Kiko Oliveira também não se encontrou no segundo turno, principalmente, acho que ele caiu muito de produção, mas eu vejo com bons olhos a permanência dele aqui no futebol brasileiro, porque se ele voltasse ao futebol uruguaio, ele ia andar de braçada lá, tá? Também sincero, se ele voltasse para o Nacional, eu acho que até que ele ia voltar a trabalhar com o Jadson Vieira e tudo mais, mas eu acho que o nível é bem mais baixo. Eu quero que o Kiki é convocado direto para o Bielsa, na seleção uruguaia, porque gosta muito esse cara para quebrar linhas. O Bielsa gosta de um time mais posicional, né? E muitas vezes utilizou o Kiko Oliveira em alguns jogos da seleção, principalmente no segundo tempo, utilizava ele sair do banco, mas para quebrar linhas, um jogador forte, que tem presença de área, né? Então, assim, ele sai de uma ponta, fecha na outra ponta, para finalizar uma jogada, que o cara tá abrindo aqui, eu fazia muito isso, teve um jogo da seleção uruguaia que eu lembro, o Pegistri, que era um menino que jogou no Manchester United, muito rápido, que jogava no Penharol, jogava por uma ponta, e ele abusava da linha de fundo, e às vezes invertia, o Kiki abusava da linha de fundo, e às vezes o Pegistri abusava, então assim, ficava alternando. Então, eu acho que é um jogador interessante para ficar aqui no futebol brasileiro, ele tem condições de jogar com um time posicional, um time mais ofensivo, um time que toca mais a bola, que é o time do Bahia, né, pelo menos o que a gente viu do melhor do Rogério Ceni nesse time do Bahia, e eu vejo com condições assim, de ele brilhar ainda aqui no futebol brasileiro. Aí um time mais equilibrado, né? Eu torço muito, porque no Boston River era bem organizado, mas era um time que é fraco, né? É fraco, não tem como. E agora ele pode estar jogando um time melhor, e eu acho que tem muitas condições de fazer isso. Eu estou falando há muito tempo já, desde a época do Boston River mesmo. Você quebrou uma galera aí no chat agora, aí, com essas falas. Eu acho isso ótimo, porque você tem muito mais capacidade que todos nós para poder falar sobre ele. Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui no SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.